quando eu me dedico a ser uma filha de Deus, eu digo sim para aqueles que me pedem uma oração. Nos próximos minutos, a segunda parte da série de reflexões, você pode orar por mim? Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje, o segundo dia de reflexão com o tema Você pode orar por mim? O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que, quando estes faziam pelos necessitados, ele dizia que fazia por ele, fazia para Jesus. Então, o Senhor nos deixa algo para nós, que nós sejamos instrumentos de bênção para outras pessoas. E na instrumentalidade de Deus na nossa vida, Ele requer que sejamos mulheres de oração, não só para as nossas causas, mas também para as causas de outras pessoas. Então, quando alguém disser para você, você pode orar por mim ou você pode orar comigo, diga sim e pergunte ao Pai a direção desta oração. Tem um filme cristão que eu vou deixar na descrição deste vídeo, que fala sobre a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus, quem nós somos em Deus. E numa das partes deste filme, um homem cristão se encontra com um enfermo em um hospital. Este enfermo fala a este homem, você pode orar por mim? E ele diz, sim, vou orar por você no decorrer dos dias. Quando este cristão volta para visitar este enfermo, o homem que estava enfermo pergunta, você orou por mim? E ele, com de expressões de questionamento, diz, não orei. Então, quando alguém chega até nós e pedimos que ore por aquela pessoa, não deixe de exercer esta função. Porque quando nós pedimos para alguém orar por nós, nós entendemos que esta pessoa realmente vai orar por nós. E na palavra de Deus, no Novo Testamento, tem uma passagem que está em Mateus, Marcos e Lucas, que fala sobre essa questão do pedido de uma oração e essa oração não acontece. Quando Jesus estava no Getsêmani e em poucos momentos, Jesus passaria pelo projeto que Deus tinha para a humanidade de salvação. Ele passaria pela crucificação, pelos nossos pecados. E Jesus então vai até esse monte para orar. Leva com ele 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E no capítulo 26 do livro de Mateus, a partir do versículo 36, conta sobre esta passagem de Jesus Cristo com os seus discípulos. No versículo 37, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito, porque Jesus passaria por grandes dores. E no versículo 38 diz assim, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, fique aqui e vigiai comigo. Jesus pede que aqueles homens, que aqueles discípulos, homens que viviam com Jesus, que acompanharam Jesus na sua jornada, Jesus pede que estes orem com ele. E Jesus então se distancia um pouco de seus discípulos, mas deixa esse pedido a eles. E continua no versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Um ensinamento para nós, quando orarmos por nossas causas ou por alguém, nós precisamos dizer isso, Senhor, seja feita a tua vontade. Pai, qual é a direção desta oração? O que eu tenho que interceder sobre esta questão? Porque a nossa vontade única, sem perguntar para Deus o que Deus deseja, pode ser uma vontade contra os propósitos de Deus. Então a nossa oração tem que ser uma oração com propósito, como Jesus colocou aqui. Senhor, eu passarei por uma angústia muito grande, a ponto neste momento, enquanto ele orava, ele suava sangue. Por quê? Porque o estresse e a angústia era muito grande.
Mas ele diz: seja feita a sua vontade, meu Pai, porque é a vontade de Deus que nos faz ter uma vida com propósito, uma vida no centro da vontade de Deus, uma vida plenamente satisfeitas, cumprindo o projeto de Deus para a nossa vida e para a vida de outra pessoa também, quando colocamos desta forma a nossa oração. Acontece que no versículo 40, Mateus deixa um relato do que aconteceu naquele momento. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus tinha feito um pedido aos seus discípulos, seus companheiros, aqueles que caminharam, aqueles que conheciam o projeto de Deus que aconteceria em poucos instantes. Mas aqueles homens adormeceram, não vigiaram, não oraram com Jesus. Então, quando alguém lhe pedir uma ajuda em oração, não negue, não esqueça. Não tenha atitudes como se este pedido nunca tivesse existido. Então, que o seu coração tenha importância quando alguém fale com você. Você pode orar por mim? Você pode orar comigo? E Jesus foi a segunda vez e a terceira vez e encontrou os seus discípulos da mesma forma. Jesus insistiu em seu pedido porque sabia o que estava por vir, não só por aquilo que Jesus passaria, mas também pelo que os discípulos passariam. A causa de alguém deve gerar em nós uma compaixão. E a palavra de Deus diz que nos alegramos com os que se alegram e choramos com os que choram. Então, quando nós realmente temos uma identidade em Cristo Jesus e este sentimento vem no nosso coração, significa que entendemos um dos nossos propósitos, que é orar por alguém, e também quando pedirmos oração por alguém, saber que este vai vigiar conosco, porque enquanto oramos, o Senhor vem com o socorro. No livro de Lucas, quando conta essa história de Jesus no Getsemane, no capítulo 22, do versículo 41 ao 43, diz assim: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. Jesus se posicionou em oração, mas os seus discípulos não atenderam o pedido de Jesus. E dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Oração com propósito. Versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. No Salmo 46 fala que o Senhor é o nosso socorro bem presente no momento das angústias. Jesus passava por um momento de angústia, de estresse, porque sabia qual era o projeto do Senhor. Ele sabia o que passaria. Mas ele disse: Senhor, no meio desta situação, venha o teu conforto, venha com que a sua vontade prevaleça, mas na sua vontade, que os teus anjos venham me confortar. Que o Senhor conforte a minha vida e a sua vida enquanto oramos. Isso é verdade de Deus para a nossa vida. Por isso, não negue a oração que alguém te pede. Ore com ela, porque a situação da qual ela passa é tão angustiante ao coração desta pessoa que ela necessita da sua ajuda. E na unidade de uma oração, o Senhor vem e conforta, como está aqui no versículo 43. Porque no Salmo 46 diz, a partir do versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. E no versículo 10 deste Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus conosco, Deus Emanuel. Por isso, não negue um pedido de oração. E também não deixe de pedir oração por outra pessoa, para que esta esteja com você, intercedendo sobre uma causa. E deixe o seu pedido de oração, se você sentir em seu coração. Temos mulheres,
para orar por você. Fique conosco nos próximos dias ainda sobre este assunto. Você pode orar por mim, ore por este ministério. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.